Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Gostaria de convidá-los para se inscreverem no canal, postarem comentários, likes e participarem de um projeto criado por mim, sim, mas que pertence a todos vocês, bem como àqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram como moradia. O tema de hoje são as eleições municipais que terão início no Brasil no dia 6 de outubro. Vocês podem até me perguntar em quem que eu votarei. Eu direi para vocês em quem que eu pretendo votar. Eu pretendo votar na melhoria da qualidade de vida na minha cidade. Direito esse de todos nós que não tem sido honrado por aqueles que de nós se aproximam a cada 4 anos, amparados por fundos eleitorais, horários televisivos e radiofônicos gratuitos, com expressões, às vezes até infantis, ou falas simpáticas, repletas de risinhos, prometendo tudo que for possível, para que, tão logo os resultados das eleições saiam, eles passem a se esconder dos eleitores. O Rio de Janeiro, que é a minha cidade, onde eu tive o privilégio de nascer, no dia 14 de agosto de 1945, às 14h12, num parto feito por um grande brasileiro, de nome Adão Pereira Nunes. É uma cidade que está literalmente abandonada. Nós temos o atual prefeito, já detentor de 3 mandatos, como alcaide da cidade, e um grupo de adversários que querem ter a chance de realizar um trabalho. Vejo, para minha surpresa, que o atual prefeito, que se candidata pela 4ª vez, já de olho no governo do Estado, porque não esconde de ninguém esse seu objetivo, concentra uma fatia do eleitorado significativa que até dias atrás poderia até colocá-lo em primeiro lugar, eleito no primeiro turno. Acho que o bom senso está começando a prevalecer no eleitorado, porque, vejamos, o Rio de Janeiro hoje encontra famílias que precisam de coragem para se dirigirem à padaria, porque virou uma zona de guerra a cidade. Quer dizer, caminhar na calçada é igualmente um exercício de atenção. Tantos são os buracos, os desníveis, as calçadas imundas, algumas até há 20 anos. Eu não consigo entender como algumas pessoas fazem refeições diante de calçadas com crostas de lama acumulada ao longo de algumas décadas.
Quando eu vejo o asfalto de quinta categoria colocado sobre um piso que não recebeu um tratamento, meses após colocado, já começa a ter calombos, os buracos se sucedem, permitindo que vislumbremos até as tampas de concessionárias de serviço público. Andamos nos carros, a todo momento pensamos que os pneus estão descalibrados, mas não. São os inúmeros buracos do piso asfáltico. Ruas de bairro do Rio de Janeiro, com 3 pistas, onde um pneu furado provoca engarrafamentos, se transformaram em fonte de renda para a prefeitura através de uma indústria de multas que procura punir todos aqueles que trafegam num espaço de 180 metros entre esses totens. Aliás, já está em tempo da prefeitura informar aos munícipes o montante arrecadado por cada totem instalado em cada rua. Se vocês forem no bairro de Botafogo, na rua São Clemente, vocês vão ver esses monstrengos, cujos operadores, às vezes, vão 3 vezes ao dia para coletar as imagens e já imediatamente providenciar a expedição de multas, constatarão que nenhum benefício essas arrecadações trazem aos moradores da rua. Caminhar pelas calçadas do Rio de Janeiro nos obriga a olhar para cima e acompanharmos o volume da rede aérea composta de cabos, fios e caixas de passagem sem identificação que se amontoam em verdadeiras redes trançadas, prontas para desabar na cabeça dos cidadãos e transformar um passeio numa tragédia. Se habituem a olhar os postes da cidade do Rio de Janeiro, enferrujados, com a base apodrecida, igualmente ameaças com prazo indeterminado, porém previsíveis. Quando nós vamos à praia, nos poucos momentos de lazer que nós temos, e somos surpreendidos por arrastões, convenhamos, não é mais possível que essas barbaridades ocorram no Rio de Janeiro, comparando-a a Medellín dos anos 80. Será que as nossas autoridades policiais ainda não definiram seu papel e a estratégia para colocar um ponto final nisso? Não é nem combater os assaltantes, eles não podiam estar nem ali. Nós queremos ser um polo turístico, que já fomos, mas assim, com um turista vindo à praia e sendo agredido, depenado, sangrado e às vezes morto? Onde estão os policiais que deveriam caminhar nas ruas? Porque
Eu não vejo rondas policiais no Rio de Janeiro. A única categoria que faz rondas policiais, e eu tenho muito orgulho deles, porque prestam um serviço de primeira qualidade, são os taxistas. Vocês podem não ver um único policial rondando, a pé ou motorizado, mas com certeza vocês verão centenas de taxistas rodando a cidade com seus carros em todos os horários. Muitos deles já prestaram valiosos serviços de utilidade pública, levando pacientes a hospitais, socorrendo motoristas acidentados. Quantos e quantos motoristas já fizeram trabalhos de parto nas ruas? É uma categoria que não é valorizada. Em vez de se gastar dinheiro em fundo partidário, dever-se-ia dar escolaridade melhor aos motoristas a nível de ensino de idiomas, primeiros socorros, treinamento turístico. Todo motorista nosso poderia se transformar num guia turístico. Nós teríamos um exército de colaboradores. Mas nada disso se faz. É como se os políticos olhassem só para os seus cofres pessoais. Porque é isso que eles desejam. Eles não estão interessados na cidade do Rio de Janeiro, não. O Criador nos deu tantas belezas naturais, quase como nos informando daqueles que iriam administrar a cidade. Então, voltando à eleição do dia 6 de outubro, que está a algumas horas desta gravação, eu não posso aceitar que o povo do Rio de Janeiro pense que irá escolher o seu prefeito e os seus vereadores. Não. O povo do Rio de Janeiro precisa realizar que o que ele vai escolher é o destino que ele quer para si e seus familiares. O chão de fábrica de um cidadão são os municípios. Ao contrário do que alguns tentam nos envolver, nos enganar, nos ludibriar, com Brasília, Congresso, ou então outros que surgiram do nada, sem sequer serem magistrados, e assumiram, por conta dos quintos constitucionais, os tribunais superiores, interferindo assintosamente nos outros poderes. Eles fazem um conjunto de detentores do poder que, embora estejam num plano autoritário mais elevado, eles não afetam diretamente a vida dos cidadãos, não. Essa vida, pasmem todos, é afetada pelo prefeito e pelas câmaras municipais que até pouco tempo atrás eram tidos como cargos eleitoreiros ou eleitorais de menor força. Talvez porque os cidadãos, ludibriados pela mídia,
tenho alimentado a ideia que o nosso futuro se decidia em Brasília. Quando eu sei que o metrô do Rio de Janeiro, ao término de suas obras, doou para o município que nós vivemos em torno de 1.000 terrenos, alguns deles se transformaram em praças públicas e alguns gestores decidiram, apesar de mandatos de 4 anos, que seria melhor vender essas praças públicas para que alguém não possa dizer que eu estou dando uma fake news. É só vocês comparecerem no bairro de Botafogo, na rua Muniz Barreto com São Clemente, e vocês vão ver uma praça pública cercada por tapumes de 3,5 metros de altura, que nem código de logradouro tinha, apareceu com numeração e, segundo dizem, foi vendida para um sírio. Nada contra os sírios, eu até gosto muito de comida árabe. Mas eu não sei nem de quem se trata. E não soube de alguma audiência pública para os moradores do bairro se manifestarem. Outro dia eu li um comentário dizendo, isso foi proposto na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram, então está tudo legal. Não, não está legal, não. Vender uma praça pública não é legal, não. Ela pertence ao povo da cidade. Eu quero essa praça pública de volta, sim, no bairro de Botafogo. Porque a praça pública que existia do outro lado da rua, que era onde ensaiava a escola de samba São Clemente, que sempre nos honrou com os seus desfiles, da noite para o dia apareceu cercada, tinha até um campinho de futebol de salão, apareceu cercada e construíram um mega condomínio com piscina, área de lazer e tal, grandes apartamentos, e querem fazer o mesmo do outro lado da rua, onde existe até uma entrada de estação do metrô. O negócio é tão absurdo que cercaram a praça, indo até além dos limites da praça, e fabricaram um corredor que se transformou em banheiro a céu aberto. As famílias da área até evitam passar por aí, tais os reprováveis odores. Isso sem falar no aspecto da segurança, que, como todos sabem, o Rio de Janeiro, de dia, tem o sol para iluminar e à noite tem a escuridão para nos amedrontar. Pois bem, se algum de vocês que está assistindo este vídeo não souber onde se trata esse local, onde é esse local, eu vou repetir. É na rua Muniz Barreto, esquina de rua São Clemente, ao lado da estação do metrô. E, segundo dizem, vão construir um mega edifício. Eu até gostaria que o Ministério Público se aprofundasse no caso, porque embaixo desse mega edifício existe a estação do metrô. Existem trilhos do metrô. Passam locomotivas, trens do metrô ali por baixo. Pessoal, nessas eleições do dia 6 de outubro, nós não vamos votar em pessoas, não. O carioca vai ter a chance de botar a cara de fora e dizer o seguinte:
Fim da baderna. Nós queremos o nosso rio de volta. O Senhor nos deu inúmeras belezas naturais. Elas só precisavam ser bem cuidadas. O rio não precisa de talentos nem de invencionices. Precisa de gestão. As ruas não podem continuar imundas como estão, com cheiro de urina e fezes. A insegurança pública não pode campear a ponto dos idosos serem escolhidos como vítimas preferenciais. O cidadão no Rio de Janeiro não pode parar para olhar a numeração de um imóvel que é imediatamente abordado sob todas as formas. O policial não se sente seguro para encaminhar alguém a uma delegacia policial em pleno flagrante, porque sabe que vai continuar na delegacia prestando depoimento e o detido vai sair sorrindo pela porta, mal entrou. Aqui no Rio de Janeiro se chama menor. É menor para cá, menor para lá, menor para acolá. Como se esses cidadãos que assaltam, roubam, estupram, matam, fossem criancinhas de 10 anos. Não. Eu tenho visto menores atacando de 1,80 m, 1,90 m, 100 quilos, 90 quilos. Ficam uns indivíduos que eu não sei se têm amor a alguém, ou se pensam inclusive nos seus familiares, querendo impor a tal da política do correto, o politicamente correto. É permitir que as minorias imponham seus legítimos direitos à grande maioria. Não precisam. Os direitos são constitucionais. Agora, não querem e não podem impor seus hábitos e costumes. Olha, pessoal, o Rio de Janeiro, volta e meia, nós somos obrigados a ouvir lorotas como aqui existe racismo na nossa cidade e no Brasil. Não existe racismo. O que existe são diferenças financeiras. Os estádios de futebol que reúnem torcidas com todas as cores epidérmicas só se diferenciam pelo clube que torce. As praias, que são o lugar mais democrático que o Brasil tem, iguala a todos por um traje de banho, seja um calção, seja um biquíni, e nos permite visualizar todos os tipos epidérmicos juntos. Nós precisamos acabar com essa história que inventaram para fins políticos de que o Brasil tem uma dívida com a África. Não, nós não temos dívida com ninguém. Quem tem dívida com a África eram chefes tribais que pegavam os grupos derrotados e colocavam nas praias e ofereciam para os europeus que colonizavam as terras do outro lado do continente africano
com mão de obra que naquela época era a mão de obra que eles tinham para colocar aqui. Atos de racismo vergonhosos, eles estão capitulados no Código Penal. Eu gostaria que algum desses que falem em racismo tentasse entrar num clube desses exclusivo que libera a inscrição de sócio a partir do exame das bolas brancas e pretas. Muitos louros de olhos azuis já foram barrados nesses clubes e ninguém fala, porque isso não interessa falar. Nós precisamos acabar também com esses milionários que se fingem de socialistas que nunca foram, adoram um Veuve Clicquot, iguarias requintadas e alardeiam um comunismo que nunca foram devotos ou adeptos, nem jamais convidaram alguém para morar em suas mansões, dividindo seus patrimônios. O que existe no Brasil é hipocrisia. E essa hipocrisia tem que ser derrotada. E derrotada firmemente, tal qual a emenda do divórcio derrotou uma afronta que exigiu de um cidadão brasileiro 9 conquistas de mandato para conseguir a aprovação da emenda do divórcio. E, por fim, nessa terra que todos querem desenvolver o turismo, porque a principal característica do Rio de Janeiro é a prestação de serviços, eu queria colocar para vocês, como derradeiro ponto dessa nossa conversa, o Decreto-Lei 9215, de 30 de abril de 1946, que destruiu da noite para o dia mais de 50 mil postos de trabalho, numa época que o Brasil era litorâneo, sob a argumentação de que, fechando os cassinos, iam defender a moral, a ética e a fé dos brasileiros. Não, não fizeram nada disso. Eles apenas alimentaram um processo idêntico ao da máfia americana para entrar nos Estados Unidos através da lei seca. A proibição do jogo no Brasil foi um duro golpe arquitetado por trades turísticos dos países vizinhos que estavam perdendo turismo para o nosso país. Investimentos para cá. Então, com a proibição do jogo no Brasil, em que milhares de empresários quebraram, muitos se suicidaram, famílias foram destroçadas. Nós engordamos o turismo no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e, pasmem vocês, também em Las Vegas, que naquela época, anos 40, estava engatinhando. E nós criamos um monstro chamado corrupção. Para quê? Para permitir o jogo na clandestinidade. Ou alguém acha que a corrupção brotou no Brasil como uma planta regada? Não. A corrupção entrou no Brasil em larga escala
a partir da proibição dos cassinos no Brasil. Proibiram os cassinos e abriram a clandestinidade. Hoje, quem é o maior banqueiro de jogo no Brasil? O governo federal. O trade turístico, que deveria viver de grandes hotéis, com grandes teatros, com um lazer espetacular oferecido aos nacionais e aos estrangeiros, hoje, quando muito, oferece pernoites e vende algumas refeições. Nada mais do que isso. O resto são ônibus turísticos levando os turistas para aqueles celebérrimos passeios em que chegam ao Cristo, enfrentam filas horrorosas, vão ao Corcovado, assistem aqueles bandalhas negociando pontos, áreas imundas. A troco de quê? A troco de liberarem as apostas eletrônicas? Olha, pessoal, eu não sei mais se é ignorância ou se é má fé. Um cassino instalado num hotel, ele emprega milhares de pessoas visíveis. Essas bets eletrônicas, eu não sei nem a quem cobrar. Se eu tivesse a coragem de nelas jogar. E elas foram aprovadas. Estão criando no Brasil um monstro. E volta e meia eu vejo as pessoas repetindo a história dos cassinos. Cassino emprega gente visível a todos. Nós temos uma dívida junto a todos aqueles que o país faliu nos anos 40, aos artistas que nós desempregamos e naquela época já começavam a se tornar hollywoodianos. Não, parece que o brasileiro tem um time que joga contra. Olha, pessoal, eu vou me despedir de vocês, certo de que eu coloquei um pouquinho do que eu tenho em mente para fora, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas eu, ao contrário de muitas autoridades que passeiam pelas atuais páginas da História Pátria, eu aceito comentários favoráveis ou desfavoráveis. Aceito elogios porque me estimulam a prosseguir. Estou disposto a conversar com aqueles que me criticarem ou criticarem meus pontos de vista. Agora, nós no Brasil, sabe, precisamos derrotar o nosso maior inimigo, que é o analfabetismo absoluto e funcional. Se o analfabetismo absoluto e funcional tivesse sido erradicado completamente, o que todos sabemos não é o desejo da maioria dos políticos, esses pilantras que aparecem volta e meia comandando os destinos da pátria, não teriam espaço. Finalizo torcendo que todos nós
Pensemos grande em prol das respectivas cidades. Eu penso no Rio de Janeiro, vocês sabem que eu sou carioca, mas vamos dar uma chance aos candidatos que jamais tiveram a oportunidade de mostrar um trabalho. Nós temos que acreditar no próximo. Existem pessoas competentes no Brasil que não tiveram chance. Nós temos que apostar nessas pessoas, nesses nacionais. Existem nacionais brilhantes. Há uma nova geração que vem por aí. Não sei se estarei vivo para desfrutar do muito de bom que ainda está por vir em prol do país. Mas uma certeza eu tenho: nossos descendentes encontrarão um país melhor, porque a mão do destino vai fazer com que essa turma que envelheceu no poder abra espaço para os mais novos. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.